Olá, bom dia, bom dia. Eu sou a professora Thélia Ferreira e o assunto de hoje é região norte do Brasil. Falaremos sobre as questões socioambientais e desenvolvimento sustentável. A extração de madeira, a expansão de áreas destinadas à agropecuária, à urbanização e à construção de rodovias e estradas são as principais causas da devastação da floresta amazônica. Nos últimos 50 anos, a floresta perdeu cerca de 20% da sua área original, o que corresponde a uma porção 3 vezes maior que a do estado de São Paulo. A floresta amazônica destaca-se pelo número de espécies de seres vivos que abriga. No entanto, essa imensa reserva de biodiversidade se encontra ameaçada pela exploração predatória, que além de reduzir a vegetação e destruir o habitat de diversas espécies animais, acarreta uma série de problemas sociais que atinge populações quilombolas e indígenas que sobrevivem de recursos da floresta. O desmatamento. Historicamente, o desmatamento da Amazônia é considerado elevado. Observe o gráfico. Embora tenha sido mais intenso em décadas passadas, nos últimos anos a velocidade do desmatamento voltou a aumentar. Diversas medidas públicas têm sido tomadas para evitar o avanço da extração ilegal de madeira ou a abertura de novos campos de pecuária ou de cultivos que não obedeçam à legislação de preservação florestal. Leis mais rigorosas, aumento da fiscalização e monitoramento da floresta por satélite. No entanto, essas medidas não têm sido suficientes para conter a devastação da mata nativa, pois nem sempre as leis são cumpridas de forma eficaz. Arco do desmatamento. Os maiores índices de desmatamento da Amazônia concentram-se nas margens sul e leste da Amazônia Legal, do Maranhão ao Acre, no chamado Arco do Desmatamento. A agropecuária tem avançado em direção ao norte do estado do Amazonas, onde se encontram grandes áreas intactas de florestas. Então, quais são os estados da região norte abrangidos pelo Arco do Desmatamento? Os estados são Pará, Tocantins, Rondônia, Amazonas e Acre. Extração da madeira. Para explorar a madeira da floresta, as madeiras precisam de licença do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Contudo, muitas delas atuam sem licença ou qualquer outro tipo de permissão legal, devido ao alto valor das espécies consideradas nobres nos mercados brasileiros e internacional, como o mogno e o cedro, usado na produção de móveis. O lucro obtido com a venda de madeira derrubada ilegalmente é grande. Até a década de 1990, a exploração da madeira se concentrava em áreas próximas às rodovias e ao rio, que permite rápido escoamento de madeira extraída. No entanto, essas atividades passou a ocorrer em áreas cada vez mais interiores da floresta, alcançadas por estradas abertas pelos madeireiros. Expansão agropecuária. Parte da floresta amazônica foi devastada para abrir espaço para as atividades agropecuárias, principalmente para os pastos destinados à criação extensiva do gado. Os rebanhos bovinos na Amazônia Legal se concentram predominantemente na mesma faixa do Arco do Desmatamento. Isso ocorre porque o solo amazônico não é fértil para as atividades agrícolas e para realizar essa prática depende muitas vezes do apoio da biotecnologia e da técnica agrícola avançada para trazer resultados interessantes ao agronegócio. Queimadas. Consiste na prática rudimentar de queima da cobertura do solo, a fim de facilitar a limpeza da área para abrir um campo de cultivo ou de postagem. É comum em áreas já desmatadas, com o objetivo de limpar campos destinados a replantio ou pastos, e até hoje é praticada em larga escala.
provocando extensos danos ambientais, além do risco de se transformar em vastos incêndios florestais. A queimada causa poluição atmosférica e degrada o solo, matando organismos responsáveis pela fertilização e expondo a processos erosivos. Ela também contribui para o aumento do gás carbônico na atmosfera. Hidrelétricas, com o objetivo de ampliar a produção de energia no país e promover o desenvolvimento da região norte, nas últimas décadas foram construídas hidrelétricas nos rios da bacia do Amazonas. Entretanto, essas obras foram alvo de críticas devido aos impactos socioambientais decorrentes de suas implantações. O relevo da Amazônia é formado predominantemente por terrenos de baixas altitudes, geralmente planos, o que indica baixo potencial para a construção de hidrelétricas. Devido a essas características, para abastecê-las é necessário o alagamento das intensas áreas, em muitas das quais vivem comunidades ribeirinhas e grupos indígenas. As populações residentes nesses lugares são removidas e realocadas, desrespeitando sua ligação com o espaço onde vivem, seu modo de vida e suas atividades de sustento. Preservação dos recursos naturais. O chamado desenvolvimento sustentável representa uma alternativa para o modelo econômico vigente nos dias atuais. Busca reduzir os impactos socioambientais ao explorar recursos de modo controlado, não interferindo na reprodução das espécies nem afetando a biodiversidade. Além disso, também objetiva respeitar as comunidades tradicionais e aproveitar seus conhecimentos. Projetos de êxito. Atualmente, muitas empresas, institutos e organizações não governamentais estão implantando projetos de desenvolvimento sustentável que envolvem o reflorestamento e a agricultura de espécies nativas, como o açaí. Um exemplo desse tipo de iniciativa é o projeto Reflorestamento Econômico Concentrado e Adensado, implantado no distrito de Nova Califórnia, em Porto Velho, Rondônia. Idealizado por pequenos agricultores, o projeto consiste em reflorestar áreas devastadas por meio do plantio de diversas espécies vegetais nativas, recriando florestas para a exploração sustentável de seus recursos. Mais de 40 espécies frutíferas estão sendo exploradas economicamente nessas áreas reflorestadas. A qualidade é prioridade para os agricultores que vivem da comercialização das frutas. Os grupos indígenas da região norte. Entre as regiões brasileiras, a região norte é a que possui a maior população indígena. Na Amazônia Legal estão localizados 98,5% das terras indígenas do país, distribuídas em 422 reservas. Muitas terras ainda não foram demarcadas devido a interesses econômicos de fazendeiros, madeireiros e mineradores que querem explorá-las comercialmente. Calcula-se em que mais de 100 terras indígenas não demarcadas existam minas de ouro e outros minérios com alto valor comercial. Daí a pretensão das mineradoras para a não demarcação desses territórios. Os povos indígenas que vivem na floresta dependem dos rios para sobreviver. Um dos objetivos do desenvolvimento sustentável é garantir que essa população tenha seus direitos respeitados, o que nem sempre ocorre. A relação entre indígenas e não indígenas tem sido conflituosa, pois ainda são constantes as invasões até mesmo das terras indígenas demarcadas. A saúde indígena é um desafio para as políticas indigenistas brasileiras. Vulnerável à enfermidade levada para as aldeias por pessoas não indígenas, essa população apresenta alta taxa de mortalidade infantil. As reservas extrativistas. Para preservar os recursos da floresta amazônica, foram criadas reservas extrativistas
áreas pertencentes à União nas quais é permitida a exploração comercial por um número restrito de famílias. As primeiras reservas extrativistas datam de 1990, quando o governo federal delimitou terras da região norte para serem utilizadas por castanheiros e seringueiros para sustento próprio e de suas famílias. Nessas reservas são proibidas as transferências de posse e a prática do extrativismo predatório. A criação das reservas extrativistas ajudou a demonstrar que atividades como a extração de látex e a coleta do açaí e da castanha podem ser praticadas de modo sustentável. Ela foi resultado das lutas empreendidas pela comunidade tradicional da floresta. No Acre, Chico Mendes se destacou por seu intenso trabalho em defesa da mata e dos seringueiros, tornando-se uma figura conhecida mundialmente. Suas ideias, porém, ameaçavam os proprietários e demais interessados em terras da região, dando origem a muitos conflitos. Em 1988, Chico foi assassinado pelo filho de um seringalista. Aí temos a imagem da família do Chico. Chico Mendes lutou pela preservação da floresta e pelos direitos dos seringueiros. Na fotografia, Chico ao lado de sua esposa com seus filhos do casal na janela de sua casa, na cidade de Chapuri. É isso aí, meus amores, até o próximo vídeo.